Meus amigos, todos nós sabemos que a política é um jogo que requer muita estratégia, e nesse jogo, Bolsonaro é mestre. O sistema já começa a tremer com a primeira mudança no tabuleiro. É o começo da reviravolta que Bolsonaro esperava começar a acontecer. É essa notícia detalhada que venho compartilhar com vocês, para seguirmos sempre bem informados nessa luta por um Brasil melhor. Mas antes, peço a você, é importantíssimo, para curtir, comentar e compartilhar o vídeo para nos fortalecer. Não te custa nada. Vamos à notícia. André Mendonça assume lugar de Moraes em meio à mudança drástica no TSE. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. André Mendonça tomou posse no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, órgão responsável pela organização das eleições. Desde 2022, Mendonça já atua no tribunal, mas como ministro substituto. Com a saída do ex-presidente Alexandre de Moraes, no mês passado, uma das 3 cadeiras efetivas destinada a membros do Supremo ficou vaga e foi ocupada por Mendonça. Com a posse, o TSE passa a ser composto pela presidente, ministra Carmen Lúcia, o vice-presidente, Nunes Marques, e os ministros André Mendonça, Raul Araújo. Em 2023, na primeira condenação de Bolsonaro à inelegibilidade, apenas 2 ministros votaram a favor do ex-presidente, justamente Raul Araújo e Nunes Marques. O levante de Araújo renova a esperança do povo. A possibilidade de Bolsonaro concorrer em 2026 começa a se tornar realidade. Além disso, quem será esse próximo presidente do TSE em 2026? Isso mesmo, Nunes Marques. Eu fiquei sabendo, né, que tem coisa pesada para sair sobre o Alexandre na Folha, com investigação, print, etc, etc. Quem viver verá, tomara que saia, vamos ver se eles vão publicar. Mas eu fiquei sabendo, tenho as minhas fontes também, que tem uma investigação profunda, meio que bala de prata. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. O que é interessante de todas essas coisas num universo de 2 dias, é que isso era impensável há poucos meses. É quase que um linchamento das decisões do Alexandre em poucos dias. E se você pensasse, isso era completamente ausente da mídia do ano passado, quando o grosso disso estava acontecendo. O que nos traz, certamente, a pergunta: o que mudou? Por que isso está acontecendo agora? Será que o Fernando... Por que o Fernando Schuller resolveu fazer essa coluna agora? Será que as pessoas finalmente acordaram? Por que a Folha está falando disso agora? Não teve nenhuma mudança, isso sequer é uma notícia. O fato de que os bloqueios que aconteceram, a maioria desses bloqueios, e a reportagem da Folha diz isso, aconteceram em 2022 ou 2023. Os advogados já vinham reclamando que não tinham acesso aos autos. Será que todo mundo acordou? Será que bateu uma consciência? Será que é um grande awakening, né, do jornalismo brasileiro? Eu aposto que não. Então, no que eu aposto? Eu aposto que o Alexandre se tornou inútil e pesado demais para o sistema. Eu digo inútil porque, se você parar para pensar, a função primordial já foi atingida. Qual era a função primordial? Tirar o Bolsonaro da presidência. Qual era a função secundária? Criar um chilling effect. O que é o chilling effect? Né? Chilling vem de congelamento, de frio, de congelamento, das pessoas pararem, ficarem estáticas, com medo. Um chilling effect
é um efeito de medo que você gera nos demais, quando se faz alguma coisa com um, né, e ele serve como exemplo para os demais ficarem todos quietos. Sabe a quantidade de empresários que tem medo de doar para qualquer causa de direita porque tem medo de ser alvo do Alexandre? E eu não estou eximindo aqui esses homens da covardia que um ato desses representa. Mas ele foi alcançado através do objetivo, através das ações, por exemplo, do Alexandre de Moraes prendendo aquelas... busca e apreensão, bloqueio de contas daqueles empresários, colocando aqueles empresários com base em print de grupo de WhatsApp dos mesmos jornais, dos mesmos grupos de mídia. Se eu não me engano, inclusive, foi literalmente do mesmo. Eu acho que a reportagem tinha sido de alguém do UOL, do qual faz parte a Folha, que serviu como origem. Não me lembro mais, talvez Piauí, alguém assim. Vocês me corrijam aí no chat. Cheirou chilling effect. As pessoas já têm medo de falar. 60 e poucos por cento, 62% dos brasileiros têm medo de manifestar suas opiniões na internet. O objetivo já foi alcançado. O Bolsonaro, certamente está lá, quieto, no canto dele, com medo de sequer falar em manifestação. O objetivo foi alcançado. Então a utilidade do Alexandre se torna menor. E essas pessoas só fazem conta com relação ao custo-benefício. O benefício caiu. E o custo? Ora, o custo disparou. É pressão de Elon Musk, é pressão de Congresso, é pressão é ameaça de embargo. É cada vez mais veículos falando, é cada vez mais Brasil se tornando um pária. O sistema percebeu que a relação custo-benefício do Alexandre se tornou negativa. E eu diria, sem medo de errar, que o sistema, percebendo essa relação, está considerando seriamente a possibilidade de descartar o Alexandre. Considerando a possibilidade. O que tem a ver com a forma... Esse é o padrão das revoluções, né? O processo revolucionário termina com os revolucionários guilhotinados. E eu diria, eu fiquei sabendo, né, que tem coisa pesada para sair sobre o Alexandre na Folha, com investigação, print, etc, etc. Quem viver verá, tomara que saia, vamos ver se eles vão publicar. Mas eu fiquei sabendo, tem as minhas fontes também, que tem uma investigação profunda, meio que bala de prata. E tomara que a Folha publique. Mas diante da publicação desse tipo de reportagem, você tem duas formas de receber esse novo posicionamento da velha mídia. A primeira forma é a forma que eu diria para mim que é a instintiva. E é muito fácil para mim, né? É a natural. A minha reação natural seria essa. E qual é essa reação? É dizer assim, olha, onde é que vocês estavam? Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Schuller, quem mais que... Como é o nome da outra? Lídia? Como é que é o nome da mestra? Lígia Maria. Lígia Maria, onde você estava quando eu fui censurado? Onde você estava quando o Alexandre estava fechando o Terça Livre? Onde você estava quando o Alan dos Santos foi mandado de prisão, pediu de extradição, o nome dele na lista da Interpol? Onde você estava quando uma juíza, Ludmilla, teve a sua aposentadoria compulsória só por ter se colocado contra o judiciário? Onde você estava quando Constantino e eu perdemos nosso passaporte, tivemos nossos bens bloqueados, nossas redes sociais bloqueadas? Ou mais, onde você estava quando Oswaldo Eustáquio e tantos outros? Onde você estava quando isso aconteceu? Essa é uma pergunta justa de ser feita. E dá para ir além. Dá para culpá-los. Porque, de fato, eles são culpados. Todos esses que se calaram
Estadão, com a sua opinião do Estadão, né? Todos esses que se calaram durante esse tempo todo são culpados. Eu gosto que a igreja classifica 2 tipos de pecado. O pecado da comissão, que é o que o Alexandre está fazendo, mas há também o pecado da omissão. A Bíblia fala sobre isso. O Jordan Peterson tem uma frase bacana que eu gosto demais, que é: se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Eu coloco essa frase, dá vontade de emoldurar aqui no meu escritório, no meu estúdio. Aliás, que alegria ver o Jordan Peterson fazendo tanto sucesso no Brasil. Que alegria. Um país que tem Jordan Peterson enchendo o ginásio é um país para o qual dá esperança. Mas nesse sentido, toda a imprensa, todos os tucanos, todos esses caras são culpados pela situação que nós nos encontramos. Isso é absoluta verdade. Mas eu não posso deixar de pensar. Se eu agir dessa forma, como é que a gente vai derrotar esse regime atual, ditatorial, se a gente ofender a todos os novos críticos que aparecerem? Se em vez de... Quem manda tanta mensagem assim no meio do programa? São os patronos. Os patronos aparentemente não estão vendo o Paulo Figueiredo Show, porque estão mandando mensagem, me marcando em mensagem no grupo. A pergunta é: qual é a estratégia por trás de quando alguém se posicionar contra alguma prática do Alexandre, em vez de eu exaltar essa pessoa, eu iniciar uma crítica, uma reclamação, uma lembrança, colar na pecha dele o título de culpado, justamente por ela ter escalado ou defendido até, em alguns casos, dessas pessoas que defenderam as práticas.